Essa aqui é a nossa cunha de agora, tá, família? E mais uma vez, tá? Mais uma vez, observem que nós já estamos chegando bem próximo desse vértice, tá? A regra de que a gente rompe a uma distância de 25 de 70 a 90% do vértice funciona pra caramba pra gente, mas essa regra é muito mais bem vista em triângulos, tá? Em cunhas isso já começa a ser um pouco mais delicado, porque querendo ou não esse vértice está aqui embaixo, né? E até que ponto esse vértice, até que ponto quando a gente afunila tanto, isso já é interpretado como vértice, entendeu? E mais uma vez, galera, vocês têm que entender que isso daqui não é um padrão gráfico e foda-se, que não é uma regra que está sendo cagada, assim. No final das contas, basicamente entendam a resistência funcionando como a tolerância dos vendedores e o fundo como a tolerância dos compradores. Então, quando a gente fala que um padrão desses tende a antever um movimento, é justamente porque 90% deles sinaliza para gente o ponto do gráfico. Eu vou só assinalar para vocês isso aqui mais uma vez. Simboliza para gente. Simboliza para a gente o ponto do gráfico no qual, quando o preço se aproxima dessa zona aqui, desse vértice, basicamente ele está dizendo para os compradores e para os vendedores que eles estão entrando em acordo. Que esse valor aqui na casa dos, vamos supor que seja isso aqui, na casa dos 51 mil aqui, seria o valor que compradores e vendedores se apertariam a mão e falariam: olha só, agora chegou, galera, agora achamos o preço perfeito do Bitcoin, ninguém nem compra nem mais vende, né? A gente sabe que o ser humano, infelizmente, não é tão tranquilo assim, né? Nunca estamos em concordância. Vide geopolítica, vide absolutamente qualquer assunto, tem sempre os dois lados. Então, esse movimento tende a vazar essas duas diretrizes quando chega perto do seu vértice, porque é um ponto no qual compradores e vendedores vão claramente discordar. E esse cabo de guerra entre compradores e vendedores se decide antes do vértice, porque naturalmente ninguém vai esperar chegar naquele preço exato para o movimento já começar a vazar para um dos lados, entendeu? Mas quando a gente lê padrões gráficos, a gente está lendo esse cabo de guerra entre compradores e vendedores e a interação desse valor chegando no ponto específico, tá? É basicamente por isso. A cunha descendente é uma formação, uma das formações mais bullish que tem, tá? Nesse caso, a gente tem um movimento tanto quanto delicado, porque a gente está dentro de um período de queda muito grande, a gente tem a macroeconomia influenciando bastante esse movimento de queda também. Então, vamos ficar aí bem ligado, tá? Só lembrando que se esse movimento aqui de fato, se a gente procurar esse rompimento aqui, a gente inicialmente vai estar buscando aqui a casa dos 47, 48 para ser mais exato, que é onde a gente viu bem legal aquela retração em Fibonacci, e inicialmente, né, para o primeiro pulso, para o primeiro movimento, nós buscaríamos algo em torno dessa zona aqui, que por sinal, né, já fica bem claro que fica bem dentro dessa zona aqui de suporte e resistência, que é a zona de suporte e resistência superior, e o alvo estaria mais ou menos por volta dos 48 aqui. Mas por que eu não traço isso para vocês? Porque, no final das contas, esses alvos eles não existem até que essas diretrizes sejam rompidas. E, basicamente, da onde a gente mede eles é do ponto desse rompimento. Então, se a gente não tem o ponto desse rompimento, não tem por que a gente querer ficar alimentando a imaginação direito, tá? Vocês querem dar uma olhada na baleia? Vamos dar uma olhada nela, né? Tem um tempinho que a gente não passa nela. É a nossa grandíssima baleia, que por sinal, no mercado brasileiro, eu tenho certeza absoluta que eu fui o primeiro a trazer essa carteira aqui. Não sei se mais algum outro influenciador brasileiro acompanha ela, mas né, a gente sabe que é uma carteirinha que eu já venho acompanhando há um tempão. E basicamente, galera, basicamente, olha o que esse rapazinho vem fazendo ao longo de toda a queda, tá? Olha só como é que é agressivo, são agressivas as compras dependendo do price action, tá? Lembrando, tá? Lembrando, lembrem-se muito disso, que eu acredito que essa carteira aqui, ela traz pra gente um sinal passivo e não um sinal ativo. Por quê? Porque eu acredito que uma carteira desse tamanho, muito provavelmente é uma cold wallet de alguma exchange que ninguém identificou ainda ou que a própria exchange esconde de propósito. E quando a gente observa valores tão expressivos entrando nessa carteira, ao meu ver,
no final das contas, é uma exchange comprando ou, no caso, recebendo os bitcoins de quem está querendo vender os bitcoins, entendeu? Então, no final das contas, é muito bom para a gente parar para pensar que nós temos uma carteira acumulando. Eu prefiro acreditar, eu prefiro sempre contar com os dois lados, né? Não dá para eu também viver no mundo de fantasia, achar que isso aqui é o Michael Saylor, achar que isso aqui é um grande investidor que está comprando. Não, a gente tem que contar com todas as interpretações possíveis e uma das interpretações, e a mais provável, eu diria, que isso aqui seja uma cold wallet de alguma exchange, mas observem que isso aqui, independente de ser uma grande institucional, de ser uma cold wallet, foda-se, independente disso, isso aqui é um indicador, assim como o RSI, assim como o Fear Grid, isso aqui é um indicador fortíssimo para gente de fundos e de topos. Todos os fundos que nós encontramos aqui, todos os fundos foram acompanhados de compras cavalares, tá? E um pequeno adendo, nada impede essa exchange de estar realizando lucro junto com essas compras, tá? No final das contas, isso é uma carteira e essa exchange pode muito bem realizar um lucro absurdo e ainda assim manter os seus bitcoins para operar na exchange, tá? Não acho que seja binário dessa forma também, de que isso aqui obrigatoriamente é só uma cold wallet, tá? Acho que as coisas se misturam também. Mas observem que, mais uma vez, toda vez que a gente procura um fundo muito específico, é acompanhado de compras cavalares. E o que a gente está vendo agora é exatamente isso. Vamos ver aqui, na verdade, ó. Vamos ver como é que foi esse comportamento quando a gente chegou aqui em. Cadê o dado? Quando a gente chegou aqui em 19 de maio de 2021. 19 de maio. Aqui é 2000. Cara, que é muito ruim pegar esse calendário americano, né? 5. 19 de 5 de 2021, perfeito? Olha só, galera. Olha isso aqui. Olha a quantidade. E foi até maior do que a gente está vendo agora lá em cima, tá? Mas olha isso. Olha a quantidade de Bitcoin que foi acumulado nessa zona. E agora, olhando dessa forma, galera, sendo muito sincero, isso me parece ser uma compra muito maior do que de fato venda em exchange, tá? Isso aqui me parece ser compra proposital mesmo, tá? E olha só como é que ela tira de valores, vende de valores fechados em valores fechados certinhos, tá? Eu não sei muito bem como é que é a gestão de risco dessa carteira, mas basicamente quando nós encontramos o fundo aqui foi a primeira queda absurda. Olha só como é que ela veio, ó, comprando ao longo de todo o tempo, retirou um lucrinho aqui, seguiu comprando, comprou 3 mil, 4 mil bitcoins em 2 dias. Então, cara, mais uma vez, isso aqui foi um sinal de fundo gigante pra gente, tá? Acredito que quando a gente começar a ver esse fundo entrando de fato, a gente vai começar a ver, quando o topo começar a chegar, a gente vai começar a ver umas vendas aqui também deles, tá? Mas a princípio, seguimos dessa forma, os grandes seguem acumulando e já aproveito o gancho para puxar isso aqui, tá? Independente disso ser ou não, deixa eu ver como é que tá isso para vocês na live. Deixa eu ver se vocês conseguem ver direito isso aqui. Se a minha cabeça está na frente, mas basicamente, galera, observem que o balanço da carteira das baleias voltou agressivamente a ser acumulado, tá? Observem como o toque aqui, ó, na casa dos 30 mil, mais uma vez, trouxe pra gente uma acumulação absurda pela carteira de baleias, tá? Olha isso, olha isso. Mais uma vez, só mostrando para vocês, tá? E agora correlacionando dois dados importantes, sendo o primeiro deles. A gente tem a certeza absoluta que a maioria, ou 90% dos bitcoins que estão sendo realizados agora no prejuízo, são bitcoins de compradores novos. Ou seja, sardinha vendendo, mão de alface vendendo. E ao mesmo tempo, o mesmo dado que é solto no mesmo período é que a carteira das baleias voltaram a acumular de maneira grosseiramente expressiva.